Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto chamado Otimismo, a luz em meio ao caos, do Zé da Flauta. É uma reflexão muito poderosa, sabe? Especialmente para os tempos que a gente vive. A ideia aqui não é tratar o otimismo como um sonho distante, mas sim como uma ferramenta de verdade, para a gente conseguir navegar em meio à tempestade. Para começar, o autor traz uma metáfora incrível. A vida é um barco. E aqui nesse quadro, a diferença fica muito clara, né? De um lado, o pessimista, que na primeira tempestade já culpa o destino, joga âncora e pronto, fica paralisado. Agora, do outro lado, tem o otimista. A atitude é completamente diferente. Ele ajusta o leme, ergue a vela e mantém a confiança de que o sol vai voltar. É uma imagem que já diz tudo, um ótimo ponto de partida para a nossa conversa. E essa ideia do barco navegando ou a deriva nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos entender o otimismo como essa ferramenta de resiliência. Então, é importante definir o que é o otimismo nesse contexto. Não se trata de ingenuidade, de fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, o texto coloca o otimismo como uma ferramenta prática, uma força que nos torna mais resilientes, mais criativos e, olha só, até mais saudáveis. E aqui está o ponto central. O otimismo funciona como um verdadeiro combustível para nossa mente. Acreditar que algo de bom pode acontecer, que as coisas podem melhorar, isso dá a força que a gente precisa para encarar as dificuldades com mais coragem, com esperança, e só isso já faz uma diferença gigantesca na jornada. Mas claro, a gente sabe que o mar nem sempre está calmo. O texto então nos apresenta uma espécie de vilão nessa história. Uma figura que ele chama de pirata, que está sempre ali, à espreita, tentando roubar a nossa alegria de navegar. E qual seria a principal arma desse pirata? A tragédia. O autor aponta justamente para essa avalanche de narrativas apocalípticas, de notícias carregadas de desesperança que chegam até a gente o tempo todo. É como se estivéssemos num oceano de negatividade. E esse bombardeio constante de notícias ruins acaba tendo um efeito corrosivo, sabe? Aos poucos, a gente vai ficando meio anestesiado para os problemas, desconfiado de tudo e de todos, e o mais perigoso, isso vai minando a nossa capacidade de imaginar um futuro que seja melhor. Essa citação resume o estrago que isso causa em nível coletivo. Uma sociedade que só vive de lamentos, em vez de focar em projetos, ela simplesmente para de construir, de inovar, de sonhar. Fica estagnada na reclamação. É um ponto muito forte do texto, sem dúvida. Mas o texto não nos deixa nesse cenário sombrio, felizmente. Ele oferece uma saída, uma arma poderosa para a gente combater essa paralisia mental. E essa arma é a criatividade. Então, fica a pergunta no ar, né? Como é que se luta contra essa paralisia? O que pode quebrar esse ciclo de negatividade? A resposta, segundo o autor, está em cultivar ativamente uma nova forma de pensar. E aqui está o segredo. O otimismo é um catalisador. Quando a gente cultiva pensamentos positivos, isso abre espaço para a criatividade florescer. É no otimismo que a arte consegue encontrar beleza no meio do caos. E é ele que dá coragem para a ciência desafiar o que parece impossível. O otimismo, no fundo, é o grande motor da inovação. E essa frase, para mim, resume a ideia de forma perfeita. Ter esperança não é um ato passivo. Não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Esperança é um ato de criação. É a decisão de acender uma luz, mesmo no escuro, para encontrar um novo caminho. E isso nos leva à parte final da nossa análise. Depois de entender o problema e a solução, o texto faz um convite à ação pessoal. É sobre acender a própria luz, quase como um ato de rebelião. E como fazer isso na prática? O autor sugere trocas que parecem simples, mas que são muito poderosas. Trocar o foco na tempestade pela busca da calmaria interior. Substituir a reclamação pelo riso. E, talvez o mais importante, usar a criatividade para trazer um pouco de cor para os dias cinzentos. É um chamado para que cada pessoa se torne um agente de mudança na própria vida. E, para a gente fechar, fica essa ideia final, que é muito inspiradora. Viver é muito mais do que simplesmente sobreviver, passar pelos dias. Viver é manter acesa a crença de que cada novo amanhecer carrega a promessa de algo extraordinário. Uma reflexão em tanto para a gente levar, não é mesmo?